Salve, salve galera! Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui do Walkoff Brasil, o 10º vídeo aqui do canal, onde vamos fazer mais um boletim do que aconteceu de melhor durante a semana nas 4 principais grandes ligas dos Estados Unidos, né? Então hoje é boletim, hoje é dia da logo tradicional do canal, então dando aqueles recados iniciais, não se esqueçam, deem o like, se inscrevam no canal, compartilhem e vamos espalhar a mensagem dos esportes americanos pela internet. Bom, iniciando os trabalhos falando a respeito da NFL, pois é semana de combine, né, onde alguns jogadores, né, fazem, todos eles, né, no caso, fazem suas entrevistas, exames médicos, o workout fica a cargo de uns ou outros, né, principalmente aqueles que perderam, né, um pouco do seu valor de draft durante a temporada universitária, né, acabam fazendo esses exercícios para provar do que eles podem fazer fisicamente, né, no caso jogadores de linha, running backs, enfim. O combine é mais para, dá para colocar assim, que é mais a parte física e mais para conhecer, né, os jogadores propriamente ditos, pois os exercícios de fato, né, pelos principais nomes, por exemplo, né, se a gente for citar dessa classe aqui, Cam Ward, né, um dos quarterbacks, Shedeur Sanders, o Abdul Carter, só que nesse caso é mais poupando, né? Porque pois ele vem de lesão, fez cirurgia, né? Aquela coisa toda. E alguns preferem não fazer os workouts no combine, preferem fazer isso no Pro Day, né? Que é quando os times levam suas comissões, né? Para as escolas, né? Para analisar os principais jogadores, né? Os prospectos daquela escola em específico, né? Então, os times colocando a mão nos exames médicos, entrevistando, né, os jogadores em Indianápolis, né, onde tem sido a casa do Combine já há bastante tempo, né, parece, dá para dizer que é algo já tradicional, pode ser que seja com dias contados sendo em Indianápolis, mas isso não é a cargo desse vídeo. E um dos nomes do Combine é o Travis Hunter, né, que é dá para colocar como um unicórnio, digamos assim, pois ele é um híbrido, né, de cornerback wide receiver, né, ou seja, joga tanto na defesa quanto no ataque, né? Isso para a NFL atual é raríssimo, né? Pois geralmente quando os times tinham ataque e defesa, né, sem qualquer semelhança ao canal do Ale Oliveira que é sobre voleibol, os times nas antigas, lá nos anos 30, 40, né, nos primórdios mesmo do esporte, eles tinham que fazer esses papéis duplos, né? Então, ataque e defesa, os times tinham que fazer por completo. Isso era meio que padrão daquela época, né? Depois, conforme o esporte foi avançando, foi evoluindo, você tinha equipes específicas para isso, né? Ou seja, você tem um time que é específico só para atacar, o time que é específico só para defender. Isso impede do jogador, por exemplo, jogar no um defensor jogar no ataque? Não, a gente já viu o caso, por exemplo, do J.J. Watt alinhando como jogador de linha e recebendo passe para touchdown, casos de outros defensores também que já fizeram isso. É mais comum da defesa do ataque do que do ataque propriamente à defesa, né? E o Travis Hunter é um desses casos, pois ele vai vir da Universidade de Colorado com esse status, né? Alguns o colocam até como principal jogador do draft, né? Fica ali aquela a conversa, né, entre ele, Abdul Carter, também o Washington Genty, running back de Boise State, ficam esses três. Só que o que o Travis Hunter falou chamou a atenção, que não chega a ser uma polêmica, mas é uma discussão que vale a pena a gente ter, né? Pois compararam ele com o Shohei Ohtani, né? O fenômeno do beisebol. E ele fala que ser um jogador two-way, né? Como os americanos falam, né? Que faz ataque e defesa. No futebol, exige mais fisicamente falando do que o beisebol, né? Pois a gente sabe que o Ohtani é um unicórnio, né? Se a gente for passar para o beisebol, a gente está falando de alguém que é um arremessador e rebatedor, né? O Ohtani que não arremessa já há quase 2 anos, né? Deve voltar essa temporada. Ele passou a temporada de 2024 inteira sem arremessar, né? Sem vermos o Ohtani pitcher, a gente viu o Ohtani rebatedor. O Ohtani rebatedor fez algo que ninguém na história do beisebol viu, que é uma temporada de 50 home runs e 50 roubos de base, por exemplo, ganhando MVP, segundo jogador da história a ter MVP tanto na Liga Americana quanto na Liga Nacional, vencedor de World Series, há 2 anos atrás venceu o World Baseball Classic arremessando a entrada final pela seleção do Japão na decisão contra os Estados Unidos. Então a gente vê que Otani é fenomenal, né? E ele é um cara que já se provou, né? Acho que
não sei o que mais o Ohtani precisaria para se provar. Talvez empilhando mais números, enfim, para se cimentar, né, como um dos maiores jogadores que a gente já viu jogando beisebol. Isso é fato. Só que a questão física, como o Travis Hunter falou, não é nenhuma mentira, né? Pois a gente está falando de um esporte que tem muito mais contato físico do que propriamente o beisebol, né? Pois o beisebol, como Yogi Berra, né, lenda do Yankees, dizia, o beisebol é 90% mental e a outra metade é física. A frase é exatamente essa, né? Pois o jogo exige muito mais mentalmente falando, né? Pois fisicamente a gente já viu, né, muitos jogadores que esbanjam parte física, né, e tudo mais, só que se você não tiver o mental preparado, você acaba não conseguindo aproveitar do que você tem dos seus atributos físicos, né? No futebol americano, não. Né? Você, como wide receiver, você tem que pensar o jogo, né? Questão de correr rotas, lidar, né, com as trombadas, né? Pois você vai ter um cornerback te marcando, você vai ter linebacker podendo te dar um abraço, né? A gente coloca assim, né, para derrubar com tackle, safeties, né? Mesma coisa o contrário, né? Cornerback tem que estar preparado para pro jogo de contato físico, né? Então a NFL exige muito disso, né? E você fazer dois esportes assim, duas funções, melhor dizendo, que exigem fisicamente, é muito complicado, né? Então, se o Travis Hunter conseguir fazer isso a nível de NFL, ainda mais na NFL moderna, vai ser algo raro, né? Pois a gente lembra de exemplos que jogavam em dois esportes diferentes, né? Que a gente falou do Bo Jackson e do Deion Sanders, né? O Prime Time, que atuava como cornerback pelo Dallas Cowboys e jogava beisebol, né? Pelo Atlanta Braves, né? Ele fazia dois esportes ao mesmo tempo. O Bo Jackson também fez isso, né? Running back famosíssimo da época, né, do Oakland Raiders, e que fez carreira no beisebol atuando pelo Kansas City Royals. Então, você jogar dois esportes, né, um que exige muito fisicamente, outro que exige bem menos, é uma coisa. Agora você atuar fisicamente falando, né, que exige muito cornerback, wide receiver, duas posições que exigem muito do corpo, do físico, contato, velocidade, enfim, é muito é, exige bastante, né, do corpo, é diferente, né? Então, eu não vejo o Travis Hunter errado nessa história também, tá? Mas fica aqui a discussão, né? Se os feitos que o Otani faz são maravilhosos de fato, só que no beisebol é mais mental do que propriamente físico, né? A não ser, se a gente for pensar no pitcher, né? Que cada vez mais os times usam, né? De stuff, né? Que é para você colocar mais rotação, mais spin, né? Spin rate, né? Rotação na basebola para ela quebrar mais no arremesso, né? Para ela fazer movimentos de queda ou fugir do rebatedor em questão. Então, nessa parte exige bastante, tanto que a gente já viu muito pitcher fazendo o TJ, né, que é a cirurgia Tommy John recentemente, né? Então, nessa parte, né, do braço, Tommy John é muito comum na NFL, por exemplo, né? Mas, se a gente for pensar no jogo como um todo, Travis Hunter não tá errado. Mas eu quero saber da opinião de vocês, se o Travis Hunter vocês concordam com o Travis Hunter, se ele tá 100% certo, se não é bem assim, né? Se a gente tá ignorando muito os feitos do Ohtani no ano mágico do camisa 17 do Los Angeles Dodgers. Então, deixem aqui nos comentários, vale a pena muito saber a sua opinião. Ainda falando de NFL, dois assuntos rapidinhos aqui. A franchise tag continua rolando, né? E a mais que doeu, né? Principalmente para mim, torcedor do Chicago Bears, é que o Kansas City Chiefs, né, oficializou a No Transition Tag no seu offensive guard, Trey Smith, que era tido, né, como principal linha ofensiva a ir para o mercado. Alguns veículos diziam que Kansas City ia ser difícil para manter, só que com o aumento no teto, né, que agora é oficial, o teto vai ser de 279,2 milhões de dólares para a temporada de 2025-2026. Então, o Trey Smith vai receber a tag de 24 milhões de dólares, né, ou seja, Kansas vai ter que totalmente garantido, tá? Então, Kansas vai ter que fazer alguma engenharia ou negociar um contrato para que um dos seus pilares, né, continue na equipe por mais tempo. E por ser a No Transition Tag, como que funciona, tá, galera? É a tag mais comum que os times usam, tá? Por quê? O que acontece? O jogador ele vai estar livre no mercado para poder negociar. Aí um time vai lá e oferece o contrato para ele. Pum, ofereci o contrato. Dá o exemplo aqui. Vou dar o exemplo do meu próprio Bears. Vamos lá. Ofereceu lá, pum, deu lá, ofereceu um contrato grande. Aí Kansas City tem duas opções: igualar a oferta, que chamam de offer sheet, né? Igualar a oferta, ou seja, igualando a oferta, o jogador
permanece em Kansas, né? O time não libera, digamos assim, para ir atuar no Chicago Bears. Porém, se Kansas falou assim, ó, desculpa, aqui não tem como, tá? Não vou igualar, pode ir para Chicago, não tem problema. Acontece, porém, como forma de compensação, o Bears tem que obrigatoriamente ceder 2 escolhas de primeira rodada para o Kansas City. Ou seja, seria a escolha número 10 do próximo draft desse draft, né, de 2025. E a sua escolha de primeira rodada do ano que vem, de 2026, também iria para Kansas City. Né? Então é uma tag que dificilmente algum time faz uma oferta porque ninguém quer perder 2 escolhas de primeira rodada. Se o Trey Smith fosse um left tackle, ou um tackle no geral, talvez ainda tenha justificativa. Mas por se tratar de um guard, que é uma posição que é menos valorizada pelos times, então a tendência é que ele acabe ficando, tá? Kansas City fez isso na temporada passada com o LeGarrette Sneed, né, do seu cornerback, só que ninguém fez uma oferta por ele. Mas o Titans trocou, né, pelo cornerback, com escolha de terceira rodada, como ninguém ofereceu alguma coisa. Kansas aceitou a melhor oferta, então trocou-se o linebacker para Tennessee. No caso do Trey Smith, acho que não vai acontecer de o time trocar ele por uma simples escolha de terceira rodada. Então a tendência é que ele fique, né, em Kansas, né, que o time negocie um contrato, né, para que não atrapalhe o cap, ele continue sendo um dos pilares, né, da linha ofensiva de Kansas City. E fechando esse assunto aqui, a gente está falando de trocas, né, e tal. Matthew Stafford, que era um nome que estava sendo muito cogitado, né, para ser negociado pelo Los Angeles Rams, né, teve, né, a notícia de que os seus representantes, né, estavam liberados, né, para analisar ofertas de troca e tal. Alguns times estavam interessados em negociar, como Las Vegas Raiders, New York Giants, né, sendo os principais candidatos. Só que durante a semana, né, na última, acho que foi na sexta-feira, foi ontem. Se não foi foi na sexta-feira. Não, sexta ou quinta-feira. Foi no fim de semana, enfim. Nessa semana, o Los Angeles Rams anunciou, né, que o Matthew Stafford fica, né, vai manter o seu quarterback por mais uma temporada. Os números do contrato não foram divulgados, né, segundo os insiders, né, Ian Rapoport, Companhia Limitada, falaram que era um contrato na casa de 40 milhões de dólares por uma temporada para o seu quarterback veterano, né, que campeão, né, com o Los Angeles Rams no Super Bowl. Esse último foi o 49, né? 49, 8, 7, 46, se não me falha a memória. Então, o Matthew Stafford fica por mais uma temporada. É o Rams que vai ter que passar uma reestruturação em algum momento, né? Já renovou com o left tackle Alaric Jackson por mais 3 anos, né? Garantindo ali os seus pilares ali na sua linha ofensiva. Então, o Rams vai montando a sua base, né? Lembrando que o Cooper Kupp pediu negociações, pediu para ser trocado. Então, veremos se Los Angeles vai atender o pedido do seu wide receiver ou se vai manter a mesma base para competir por vaga nos playoffs da temporada 25-26. Bom, isso é NFL, e já que falamos de MLB junto, né, vamos falar a respeito agora de beisebol. Hoje o beisebol vai ser um pouquinho mais curto, né, pois estamos em Spring Training, né, não tivemos nenhuma grande contratação, nenhuma grande troca acontecendo entre as equipes, né, os times já completaram uma semana de jogos, né, temporada regular começa de fato o Opening Day, né, melhor dizendo, começa no dia 28, começa no dia 27, né, de março, então ainda não sei se não sabemos, né, se temos alguma troca ou não. Acho que os times já estão se dando por preparados, né? Todos eles mirando a temporada de 2025. Mas, né, ter jogo valendo sim, e vai ter jogo envolvendo o nosso Brasil. O Brasil está na qualificatória do World Baseball Classic, né? O Brasil está em Tucson, no Arizona, né? Os jogos começarão no próximo domingo. Todos eles terão transmissões para quem assina, né, ou para quem assina TV a cabo ou Disney Plus. A ESPN vai transmitir os 3 jogos do Brasil. O Brasil está no grupo com Colômbia, Alemanha e China. Tenha em mente, para quem não conhece beisebol, tá? A Colômbia é uma potência no beisebol, tanto que, por mais que a Colômbia faça parte geograficamente da América do Sul, eles jogam as ligas do Caribe por ser uma liga mais forte do que as ligas sul-americanas, né? Isso para a Colômbia e a Venezuela. Só que a Venezuela já está classificada direto, já está na fase de grupos do World Baseball Classic, né? Por ser sempre uma seleção muito competitiva e não, digamos, ser rebaixada para a qualificatória. A Colômbia acabou tendo uma campanha muito ruim no último World Baseball Classic, então acabou voltando para jogar a qualificatória de acesso. Então a Colômbia parte como favorita do grupo, né? Tem o Julio Teheran, que é um dos seus jogadores mais famosos, Gio Urshela, o outro arremessador José Quintana, que estava também escalado para jogar
acabou ficando de fora por questões dos times, né, da MLB, né, que ele ainda está tentando se manter, né, na Major League Baseball, então a Colômbia acabou não o inscrevendo para disputar o World Baseball Classic, então, mas mesmo assim a Colômbia parte como favorita do grupo, isso é inquestionável, e o Brasil vai brigar com a Alemanha e China pela outra vaga. Como que funciona? É todos contra todos em jogo único, né? Grupo de 4 seleções. A melhor campanha classifica direto para o World Baseball Classic e o segundo e terceiro colocado da chave fazem um jogo extra e quem vencer esse jogo extra fica com a segunda vaga. Tivemos na semana passada o grupo A, né, que foi no Taiwan, onde a Nicarágua se classificou direta, né, vencendo os 3 jogos, e os donos da casa do Taiwan tiveram que fazer um jogo extra contra a seleção da Espanha e venceram esse jogo extra por 6-3, 6-3, isso mesmo, e foram para o World Baseball Classic ficando com a segunda vaga. Espanha e outra seleção que é a África do Sul ficaram pelo caminho. No caso do Brasil, é aquilo, né? A conta é simples. Venceu os 3 jogos, tá no World Baseball Classic. Perdeu os 3, não vai ter nem chance, porque já vai estar eliminada. Então, se garantir pelo menos uma vitória, há chance ainda de conseguir o acesso, pelo menos garantir que vai disputar o jogo 7, né? Eu não tô aqui com o regulamento, né, para falar a respeito dos critérios de desempate, mas o Brasil vai disputar essa vaga. Lembrando que o Brasil jogou o World Baseball Classic na temporada de 2013, né, jogando no Japão, né, pegou um grupo fortíssimo, né, com Japão, Cuba e a própria China. O Brasil acabou perdendo os 3 jogos e quando o time termina em último no grupo, ele joga a qualificatória para o Mundial do ano seguinte. Se o Brasil tivesse vencido pelo menos a China, que era acho que o único adversário ali mais plausível para o Brasil teria garantido a vaga para o World Baseball Classic seguinte, né, o de 2016, não, de 2017, que também foi uma edição muito boa, só que o Brasil acabou caindo para Israel, né, que é uma seleção B dos Estados Unidos, basicamente, né, e na última eliminatória o Brasil chegou, né, a ficar uma vitória de se classificar, um grupo esse que foi disputado no Panamá, só que quando precisou, o Brasil acabou perdendo para os donos da casa e teve a revanche com a Nicarágua. A Nicarágua venceu a partida final, né, do grupo, digamos assim, né, que valia a segunda vaga, né, que era a Double Elimination, e com isso a Nicarágua foi pro World Baseball Classic. O Brasil, 2 eliminatórias seguidas, acabou morrendo no meio do caminho. Então vai ter essa oportunidade agora, né, os horários das partidas, domingo agora, dia 2 de março, 8 da noite, contra a seleção da Colômbia, já estreando já contra a principal potência do grupo, e depois enfrentando a Alemanha e China na segunda e terça-feira de carnaval, no primeiro horário, salvo engano, a partida começando às 2 da tarde. Para quem não tem Disney Plus ou ESPN, o canal oficial do World Baseball Classic e o site do World Baseball Classic estarão transmitindo a partida 100% de graça. Então vão lá, curtam, vamos prestigiar e torcer para o Brasil para voltar ao cenário principal do beisebol de seleções, algo que já não acontece há 12 anos. Inclusive, deixar aqui na descrição o episódio do rebatido especial que fizemos com o jornalista Shaw Spalding, perdão. Ele que é um insider, tem canal no YouTube aqui, inclusive, que fala que ele cobre muito beisebol de seleções, né? Foi muito solícito e atencioso com a gente. No episódio que gravamos em inglês e português, eu espero que a galera entenda e já pedimos perdão porque foi algo assim. Em inglês teve um momento até meio Joel Santana para quem não tem prática, né? Falo no meu caso, mas enfim, vou deixar o link do episódio, fica aqui na descrição. Foi um bate-papo muito bacana. Thank you, Sean, e seguimos aqui com a gravação do nosso episódio aqui, com o nosso boletim. Bom, passando agora para a National Hockey League, né, para a NHL, pois sexta-feira, dia 7 de março, é a data limite para trocas na principal liga de hockey dos Estados Unidos, né? O hockey que voltou na última semana, né, dentro do gelo não tivemos tantos feitos, né, tantas novidades assim para falarmos a respeito com a galera. Então vamos falar de alguns nomes que podem ser negociados, né? Ou pelo menos o principal nome deles, que é o Brock Nelson, né? Center do New York Islanders, né? O Islanders, que no leste tá muito mal. É a terceira pior campanha, à frente apenas, pasmem, do Pittsburgh Penguins, de Sidney Crosby,
né, que já está no estágio final de carreira, né? Inclusive o Penguins já colocou Eric Carlson disponível para trocas, né? Já viu que a sua troca por ele acabou não dando certo. E o Lanterna, que é o Buffalo Sabres, né? Que tem o Dylan Cousins também, que é outro nome que já colocam no mercado para os times monitorarem. Só que o principal nome acaba sendo Brock Nelson, né? Pois a gente está falando de um center já experiente, 33 anos, que segundo aqui, ó, vou pegar aqui até do site da NHL, falando, né, contrato expirante, né, 6 milhões de salário anual, ele marca pelo menos 34 gols e 59 pontos nas últimas 3 temporadas completas, né, então é um jogador que pode, num time que tá brigando, tá fazendo aquela arrancada para brigar pelo título da Stanley Cup, né, ser muito produtivo. Então ele vai acabar sendo um dos homens mais visados, né, mas tem John Gibson do Anaheim Ducks também, que vão ficar de olho, o Victor Provorov, defensor do Columbus Blue Jackets. Isso que o Blue Jackets está hoje, se acabasse a temporada hoje, estaria classificado com a última vaga do wildcard pela Conferência Leste. Então vai ter muitos nomes ali que acabam sendo negociados, né? O principal deles, que a galera falava que era o Mikko Rantanen, já foi trocado, né? Então talvez o burburinho seja menor, né? Não tenhamos muitas trocas ali de muito impacto. Porém, tem nomes que vale a pena ficar de olho, né? Os times se reforçando para buscar Stanley Cup, ou aqueles que estão ainda em reconstrução buscando por ativos para poder reforçar a sua farm e ter mais jogadores jovens, né, para poder alimentar o time principal. Então, teremos muito agito e muitos nomes a serem ventilados, discutidos até a próxima sexta-feira, 7 de março, a data limite de trocas na NHL. A trade deadline da NHL costuma ser insana, só que talvez esse ano um pouquinho menos, né? Não por questão de quantidade de trocas, que eu acho que isso vai mudar pouco, mas em questão de nomes, pois nomes fortes de fato, são poucos, a não ser que venha uma troca surpresa vindo por aí, mas isso nós saberemos, na verdade, quando chegar a data limite de trocas na próxima sexta-feira. E fechando o assunto, agora é hora de falar um pouquinho de basquete, falar um pouquinho de NBA, pois aqui fica um pouco da dúvida que eu queria falar com vocês, se não está na hora de levar o Cavaliers a sério, o Cleveland Cavaliers a sério, pois na última partida, né, na última sexta-feira, né, essa partida foi transmitida, né, aqui no Brasil pela ESPN. O Cleveland Cavaliers chegou a estar perdendo por 25-3 do Boston Celtics, o atual campeão, e terminou vencendo a partida por, vou pegar os números aqui, por 7 pontos, vencendo por 123-116. O Cleveland Cavaliers, né, eu tive a oportunidade de fazer o jogo no Dimensão MVP, fazendo o lobby aqui adiantado. Se você não conhece, clique no card, né, pois é uma rádio, né, que nós temos aqui, uma web rádio que fala a respeito do que a gente faz os esportes americanos. Tivemos a oportunidade de fazer o jogo tive, né, a oportunidade de fazer o jogo do Cavaliers contra o Orlando Magic, né, devido às proporções, pois o Magic tá numa fase bem abaixo do que foi a temporada passada, e o Cavaliers dominou. É um time muito coletivo, né? Não depende só do Donovan Mitchell, né, para carregar o piano. Ele é o jogador mais importante do time, fato. Só que você tendo ali um Evan Mobley para ajudar, você tendo um arremesso de 3 pontos é muito eficiente, você tendo uma defesa que é competente, a defesa do Cavaliers é uma defesa boa. Então você tem elementos que fazem desse time, por mais que não tenha um alfa, né, como os americanos chamam, por mais que não tenha ali um LeBron, que não tenha um Nicole Jokic, que não tenha um Giannis Antetokounmpo, mas o coletivo também funciona muito, né? Se a gente for parar para pensar, qual foi o último time que foi campeão sem ter aquele alfa, sem ter aquele cara que você acha que você pensa, opa, vou carregar esse time até a Terra Prometida e vou ser campeão? É difícil, cara, a gente pensar num time assim. Faltou falar do alfa do Curry, né? O Curry que fez partida de 56 pontos nessa última quinta-feira. Também o brinquedinho assassino tá on fire, né? O cara tá com sangue no olho, como diria aqui, a nível Brasil, né? Então, dá pra levar esses Cavaliers a sério. Um time com um coletivo forte consegue ganhar o campeonato, né? Pois a gente vê ali o Cavaliers, eu coloco 3 times hoje na disputa, né? Em questão de campanhas, que seriam o Cavaliers, o Celtics, né? Os dois que se enfrentaram ontem, e no Oeste o Oklahoma City Thunder, que tá nadando de braçadas, né? Que tá com a melhor campanha disparado na Conferência Oeste. Você tem outros times que vão estar na disputa, óbvio. Você nunca pode menosprezar um Denver Nuggets, né? Com o Nicole Jokic. Times do LeBron também, por mais que o LeBron já esteja quarentão, né, etc. Só que é o LeBron James, né? Então tem que levar isso em consideração, né? Um cara que conhece o caminho das pedras.
O Golden State Warriors com o Jimmy Butler deu uma renovada, então é outro time que se classificar de fato, né? Se for para os playoffs, vai ser um time muito chato de enfrentar. No leste, a gente tem o Milwaukee Bucks, do Giannis Antetokounmpo e Damian Lillard, que é um time muito cascudo. O New York Knicks tem uma defesa muito forte, é verdade, só que ainda acho que ainda e se reforçou no ataque, né, com o Michael Bridges, com o Karl Anthony Towns, hoje é o terceiro colocado do leste, tá ali, né, vai pegar a vaga direta nos playoffs e tal. Então a gente tem vários times que podem chegar lá, só que coletivamente falando, esse Cavaliers a gente tem que levar esse time a sério, né? Tem que levar esse time a sério, sim. Vamos combinar. Deixar até um texto, né? Que o Everton Moreira, do Jameson MVP, fez pro Playmaker Brasil falando a respeito do Cleveland Cavaliers, né? Temos que levar esse time a sério, sim, tá? O time já tinha classificado para os playoffs antes de virar o mês. Já estava classificado em fevereiro, né? Devido à mudança, né? Com play-in, etc. Então, você aumentando as vagas o Cavaliers, se acontecer um desastre, já tem pelo menos o play-in assegurado, né? Então a tendência é que o Cavaliers, se não acontecer nada de errado, continue mantendo essa pegada e se classificar sem nenhum problema. O time que vem numa temporada mágica, acho que acho que não lembro nem na época do LeBron o time ter uma campanha assim muito forte, né? Sei que na época do Mark Price difícil, mas o LeBron não lembro de ter tido uma campanha assim tão dominante como esse Cavaliers vem tendo. Então, olho nesse time, tem que levar a sério sim a equipe do Cleveland Cavaliers. E é isso, pessoal. Boletim número 10 encerrado, né? Espero que vocês tenham gostado aqui do episódio, né? Não se esqueçam de dar like, se inscrever aqui no Alcoff Brasil, né? E lembrando que já fizemos aqui o jabá para falar a respeito de emissão MVP, né? Então, se você quiser saber mais, vai estar na aba sobre, né? Para falar a respeito da rádio, né? Da qual eu atuo, né, onde cobrimos esportes americanos. Tem a versão olímpica, onde tem os esportes olímpicos, né? Voleibol, tudo no Dimensão Olímpica. E o principal, né, com a dimensão esportiva, que é a rádio que cobre o nosso esporte bretão, o futebol. Então vão lá, conheçam o projeto, também a Somos FNN, né, que é a FN Network, né, onde temos uma gama de podcasts, né, fazendo jabá aqui dos canais de beisebol, né, principalmente, né, que são os canais que eu atuo, né? Então, o Rebatida Podcast e o Show Antes do Show também. Vão lá, curtam, sigam nossas redes sociais também para não perder nada a respeito de beisebol. E também deixar aqui para os fãs de automobilismo o outro canal que tem aqui no YouTube, que é o Na Velocidade da Boina. O card já está aparecendo aqui na tela para vocês seguirem lá onde falamos sobre automobilismo, né? Se tudo der certo, vamos fazer live nessa semana para falar o que de melhor aconteceu no EC, na Indy e dos testes pré-temporada da Fórmula 1. Então é isso, pessoal. Abraços a todos, se cuidem, fiquem com Deus e até a próxima.